Evolução humana é aquele tipo de conteúdo que não tem tanta recorrência assim nas provas de biologia do vestibular. Porém, quando cai, geralmente pega muito vestibulando bem preparado de calça riada. Então, para isso não acontecer e tirar o medo que muita gente está de e se cair uma questão de evolução humana e eu me enrolar, o Homo erectus, o Homo habilis, o Australopithecus, o Neandertal, e aí, Carol, quando cada coisa surgiu, faz um resumaço do que eu tenho realmente que ir para essas provas sabendo. E, gente, só para começar, eu quero te mostrar, vem cá comigo, essa questão aqui, ó, que caiu agora na primeira fase da Unicamp. Foi uma das questões de biologia. Mostrava, né, uma figura com o crânio de alguns hominídeos e foi uma questão bem decorebinha. Sem sombra de dúvida, foi a questão mais difícil de biologia do vestibular da primeira fase da Unicamp esse ano. Logo depois dessa questão, ainda caíram duas outras discursivas de biologia de vestibulares diferentes, ambos da banca VUNESP, cobrando basicamente a mesma coisa. Função do dedo polegar opositor e da visão binocular. E muita gente, inclusive, acha que essas características são exclusivamente dos hominídeos, né? Mas, na verdade, não. Elas já tinham surgido nos ancestrais compartilhados entre nós, hominídeos, e os primatas. Então, vem comigo, que seja pensando agora na discursiva da UERJ que está chegando, segunda fase da Unicamp, segunda fase da FUVEST, FAMERP, Unifesp e outras provas da banca VUNESP e outras bancas. O que vier no prato de evolução humana, você vai estar pronto para jantar. Então, vambora. Galera, a primeira coisa que eu trouxe aqui pra vocês foi essa árvore filogenética mostrando desde o ancestral compartilhado lá 65 milhões de anos atrás, entre os prosímios, depois os macacos, né, que a gente chama, né, o termo macaco científico se aplica a esses macacos do Novo Mundo, macacos do Velho Mundo, até depois a gente entrar no grupo dos símios, que já são aqueles que têm o último ancestral comum dos macacos e dos símios, que viveu lá mais ou menos 25 milhões de anos atrás. Aí vem o gibão e depois a gente tem os hominídeos mesmo, né? A galera lá, tanto dos humanos propriamente, como do chimpanzé, do orangotango, do gorila. Então essa galera aí, os grandes símios, que já compartilham ancestrais ainda mais recentes conosco e, portanto, também tem mais características comuns compartilhadas. Bom, primeira coisa que eu quero marcar aqui para vocês é que os prosímios e os macacos, eles têm cauda. Então isso é uma diferença importante. Quando a gente já tá aqui no grupinho dos símios, eles não têm cauda. O que não quer dizer que todos eles já sejam bípedes, porque o bipedismo verdadeiro, definitivo, ele só vai surgir lá no Australopithecus, tá? Mas daqui a pouco eu mostro isso pra vocês. O que pode chamar a nossa atenção aqui, além desse comparativo do com cauda e sem cauda, né? Quando a gente vem aqui, ó, nesse tal ancestral compartilhado, né, lá no grupinho lá dos símios, né? Quando a gente vem entrando aqui no grupinho dos símios, a gente aqui pode chamar atenção para algumas características. Por exemplo, a visão binocular frontal, então os dois olhos apontados para frente. Essa visão binocular, ela tem um processamento de imagem único numa mesma região cerebral, o que trouxe como grande vantagem essa visão tridimensional, essa percepção de profundidade, o que facilita muito, né, na nossa capacidade de calcular com mais precisão as distâncias na hora de se locomover. Outra característica comum que surgiu aqui também do grupo dos primatas com os hominídeos foi o dedo polegar opositor. Isso aqui basicamente, né, gente? Dedo polegar 90 graus dos outros dedos. Dedo polegar opositor. O que permite esse movimento de pinça. O que traz muita precisão na manipulação dos objetos. Muita destreza na hora de manipular os objetos. Então as mãos, elas foram se tornando gradativamente mais habilidosas. Então esse foi um ponto bem interessante. Além disso, nesses mesmos grupos aqui que eu tô apontando, a gente teve a substituição de garras por unhas, a gente teve um cérebro cada vez mais desenvolvido, uma vida social se tornando gradativamente mais complexa.
ok? Essa outra árvore genealógica que eu tô mostrando aqui pra vocês, ela caiu em uma questão de exame de qualificação da própria UERJ. Então, pra quem falou assim, nossa, mas já caiu a evolução humana na UERJ? Já. Não tão decoreba quanto aquela questão da Unicamp, mas já. E eles deram essa questão, o grande foco foi falar da Lucy. A Lucy, que foi um fóssil encontrado lá na Etiópia na década de 70 e que, enfim, trouxe uma série de possibilidades de estudos, de avaliações, né, relacionada aí aos nossos ancestrais australopitecos. Então, tem toda uma história. E olha que interessante, essa árvore genealógica, gente, ela mostra a altíssima complexidade da linhagem dos homens modernos. Olha quantos gêneros diferentes, espécies diferentes. E antes que você se descabele e fale, Carol, vou ter que saber tudo isso, a diferença do P. boyce pro Homo rudolfensis, pro Paranthropus. Não, gente, a gente não vai ter que entrar nisso muito decoreba. A gente vai estudar a coisa bem mais resumidinha. Então, dentro lá já dos nossos hominídeos modernos, a gente vai falar principalmente do Australopithecus afarensis, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens. Eu vou resumir bastante pra vocês, tipo mamãe passarinho. Vou mastigar e cuspir aí na sua boquinha, tá? Então vamos lá, vamos começar falando do Australopithecus afarensis, né? Que é lá o do fóssil da Lucy e tudo mais, que viveu mais ou menos entre 4,2 milhões a 2 milhões de anos atrás. Ainda eram seres basicamente arborícolas, mas neles surge uma característica muito marcante, que é o bipedismo definitivo, ou seja, a capacidade de se deslocar desse jeitinho que a gente conhece, né, em cima apenas dos membros inferiores. Isso vai ter a ver também com uma redistribuição do comprimento de pernas e braços. Os braços vão ficando gradativamente mais curtos, o que vai permitindo esse equilíbrio tipicamente do bipedismo. Tá? Depois a gente tem aqui o Homo habilis, o homem habilidoso. E por que ele ganha esse nome de homem habilidoso? Porque uma das características mais marcantes dessa espécie foi o fato deles terem sido os primeiros a construírem as ferramentas de pedra, gente. A idade da pedra, lembra lá dos Flintstones, aquela brincadeira? Então, os primeiros a construírem ferramentas de pedra. Eles também apresentaram muito mais destreza manual, então essa habilidade vem dessa característica também da maior destreza manual. Depois a gente vem aqui falar do Homo erectus. O Homo erectus, que viveu mais ou menos entre 1,9 milhões de anos e 150 mil anos. Esqueci de falar, mas o Homo habilis, ele viveu mais ou menos há 2,4 milhões de anos atrás. O Homo erectus já viveu, né, até tempos bem mais recentes. O Homo erectus, ele conviveu com a nossa espécie atual do Homo sapiens. Isso é muito interessante. O Homo erectus, ele tem esse nome de erectus, né, porque, dentre uma característica que chama muita atenção aqui dele, é o bipedismo aperfeiçoado, ou seja, ele começa a ter um andar que é menos desengonçado, um andar, né, mais equilibrado, ainda mais próximo de como é o nosso bipedismo Homo sapiens. Outra característica muito interessante aqui do Homo erectus é que ele foi o primeiro a controlar o fogo. Outra característica muito interessante, a saída da África. Vocês sabem que tem várias origens, aí a antropologia é muito complexa, né? Então tem algumas linhas que defendem a ideia de que, na verdade, os hominídeos foram surgindo pulverizadamente em vários continentes ao mesmo tempo. Mas tem uma que é a mais antiga, a mais aceita, que fala da origem única, que é a origem africana. Então, de acordo com essa, o Homo erectus teria sido o primeiro a migrar da África para outros continentes. Tá? Depois a gente chega aqui no Homo neanderthalensis, que tem um defeito aqui nessa árvore filogenética, porque dá a entender que o Homo neanderthalensis existe até os dias de hoje como Homo sapiens, mas na verdade o Homo neanderthalensis, ele viveu há 400 mil anos atrás mais ou menos e foi extinto há cerca de 40 mil anos, então ele obviamente conviveu com o Homo erectus também, conviveu muito com o Homo sapiens, mas ele foi extinto. A gente sabe que a única espécie do gênero Homo que existe hoje em dia, o único hominídeo, né, o hominídeo moderno que existe hoje é o Homo sapiens, tá? O neanderthalensis, ele tem algumas características como o maior crânio, inclusive o crânio dele era até maior, tá? Vou botar aqui, ó, maior crânio, maior que o do próprio Homo sapiens, embora ele não tivesse todo o aspecto cognitivo, a habilidade cognitiva do Homo sapiens, mas o crânio era ainda maior. Outra característica dele, um corpo mais robusto
e adaptado ao frio. Isso também foi uma característica muito interessante, principalmente na colonização aí de novos ambientes, né, com temperaturas mais frias, mais extremos. Outra coisa muito interessante, cultura funerária, gente. Então, enterrar seus mortos, rituais fúnebres, cuidado de crianças e idosos de uma forma mais sistematizada. Isso também foi algo bem deles. Outra coisa interessante do Homo neanderthalensis provavelmente nele já tinha surgido uma linguagem um pouco mais articulada, não tão complexa como a nossa, mas sem sombra de dúvida um pouco mais articulada. E aí a gente chega na nossa própria espécie, que é o Homo sapiens, né? O homem que sabe, o homem que tem uma capacidade cognitiva maior, cerca de 1.350 centímetros cúbicos de cérebro, e um cérebro que consegue desenvolver pensamento abstrato, cultura acumulativa, rituais, uma linguagem articulada complexa. É a grande espécie dos hominídeos modernos que tem um marco da complexidade simbólica. Então, esse provavelmente, inclusive, foi o grande diferencial ao longo de todas as pressões seletivas, de todos os perrengues ambientais que essas diferentes espécies foram passando aí de 300 mil anos para cá, de milhões de anos para cá, que explica que a nossa espécie foi a única sobrevivente, né? Além dessa questão aí do crânio maior, esses 1.350 centímetros cúbicos de cérebro, a nossa espécie tem, comparado às demais, uma testa mais alta, um queixo bem desenvolvido, redução do prognatismo, o que acabou contribuindo também, né, para a maior articulação da nossa fala, da nossa linguagem, domínio da escrita e outras características do tipo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, que um dos grandes marcos, né, foi a complexidade simbólica. Essa, sem sombra de dúvida, vale um asterisco aqui pro Homo sapiens. Galera, tudo, basicamente tudo mastigadinho, de mais importante que você precisa dominar de evolução humana, seja para uma prova objetiva, seja para uma prova discursiva de biologia para o vestibular, tá aqui nesse vídeo. Eu espero muito ter ajudado vocês. Quem tiver ficado com qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que eu volto e te respondo, tá bom? Vamos com tudo, vamos para cima, que a aprovação tá chegando. Fui!